É um líder, como você comentou, falando em prol do meio ambiente, pregando tudo que você precisa construir e sair das palavras. É exatamente isso. E é o que a gente tem comentado aqui desde o começo, né? Sair do planejamento, sair daquela ideia e executar as ações. E quanto antes começar, melhor. De fato, é algo realmente muito importante que essa consciência já venha, né, que essa consciência venha de líderes com uma importância tão grande como o Papa. Levi, é também uma continuidade de discursos do Papa Francisco, que já vinha nessa linha. Então, isso também demonstra essa importância do tema, como a gente comentou bastante aqui, para a população em geral, que vem se ambientando com isso, né? Com certeza. Acho que a Maria Clara disse algo muito importante, que é a questão do exemplo. Nós temos hoje muitos anti-exemplos em matéria ambiental, muita gente negacionista, muitos líderes mundiais adotando posturas claramente negacionistas, e o Papa faz um contraponto importante. Ele repete o magistério do Papa Francisco, que ficou marcado por uma das encíclicas mais bonitas que a Igreja Católica já produziu, que é a encíclica Laudato Si, em latim, louvado seja, que fala sobre a nossa casa comum, que fala sobre o desafio de proteger e de cuidar e de bem cuidar da nossa casa comum. Essa é a nossa única casa e a gente não tem como se mudar dela caso alguma coisa de muito ruim aconteça com o planeta. Então, acho que é importante ele pontuar isso como um tema prioritário para o seu papado, mas principalmente que a Igreja consiga levar isso para o nível das paróquias. É claro que o Papa é uma figura midiática muito importante, que o que ele diz é escutado pelas pessoas, mas a questão da educação ambiental, que a Patrícia traz, que eu acho que é fundamental, ela precisa habitar os nossos lares, a mesa do jantar, o momento que a gente está com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, e por isso o tema precisa chegar nas paróquias, nas escolas dominicais, enfim, toda a estrutura da igreja, de modo que as pessoas possam se apropriar desse conhecimento e possam entender que essa talvez seja a grande agenda do momento. Chegar naquele discurso palpável, né? Próximo das pessoas. O Papa é uma grande figura e na paróquia a pessoa está ali pertinho desse tema. Aí, Patrícia, a frase do Papa, que é bem interessante, é que o mundo precisa passar das palavras para a ação. Concorda? Concordo, a gente tem discutido isso o tempo todo, né? Que os discursos são ótimos, a legislação é ótima, mas falta rigor na fiscalização, falta mais empenho na prevenção, mais investimentos na prevenção do que na contenção, né, de desastres que a gente vê que foram gastos 6 bilhões, fora o prejuízo humano, que é incalculável, né? E a gente tem uma figura de um Papa, eu até coloquei aqui porque eu tinha esquecido a frase inteira. A campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Ecologia Integral, foi escolhida pelo Papa Francisco. Então, começa também uma conscientização da educação ambiental a partir da religião, né? É comum a gente falar assim, por exemplo, que a gente foi numa área de natureza muito bonita, que você sentiu até a presença de Deus, que é tão perfeito como Deus tivesse desenhado. Então é isso, é a nossa casa, né? A gente tem que cuidar bem dela. A gente já ultrapassou todos os alertas dos cientistas no mundo inteiro, ultrapassamos 1,5 grau. Quando a gente fala 1,5 grau, é uma média mundial, ou seja, no Brasil tem lugares que a gente passou de 4 graus. Então, assim, é muito preocupante a situação que vem por aí. A gente está chegando no ponto inflexível, né, que a gente pode fazer com que áreas da Amazônia se tornem savanas, por exemplo. Só que ainda é possível. Eu acredito nessa força da mobilização e nada melhor do que a igreja para mobilizar, conscientizar, e a partir daquilo sementes vão sendo plantadas, né, da consciência, para que a gente possa modificar uma comunidade, modificar um bairro, modificar uma cidade e gerindo os recursos naturais que a gente tem, que são tão preciosos e tem limite, né? Assim, a gente fala da abundância da água, mas ela pode faltar em algum momento. Ele fala também, Alex, da relação de reciprocidade entre as pessoas e o meio ambiente. E aí a gente está falando de todos os níveis, né? Desde a população do morador, as empresas que a gente vem comentando, as autoridades. É algo macro, né? É algo macro, inclusive, complementando a fala dele, Beatriz, né? Ele colocou o domínio sobre a natureza, né? Uma tarefa com a qual
Deus nos deu, não deve ser uma relação tirânica, né? Ou seja, uma relação ali no qual a gente só tira da natureza aquilo que entra nessa reciprocidade, essa gestão de reciprocidade. Algo que até o próprio Wilson estava falando sobre essa questão de tirar uma árvore, né, querer replantar 10 árvores, isso também não resolve, a gente já tinha comentado sobre isso, mas no aspecto econômico que eu creio que o Papa tenha dito ali nas entrelinhas que eu entendi, é que justamente esse domínio sobre a natureza envolve um domínio econômico. Quando a gente pega as nações mais desenvolvidas do mundo, quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, né, a China, países superpotências econômicas, Patrícia pode falar muito bem por aqui, Patrícia, aonde esses países destinam o lixo? Né? A África mesmo é um país que recebe muito lixo eletrônico, né, da Ásia, dos Estados Unidos, enfim, de outros países. E qual é a solução para isso? Né? A gente não vai ficar realmente trazendo isso como uma realidade sem fazer nada? Né? Então, eu vejo que esse subdesenvolvimento econômico que traz uma fragilidade da economia de um Estado, de um país como um todo, que segue fragilizado, para ele receber algum possível investimento, ele acaba se suscetindo por algumas medidas ambientais que são nada ambientais, ou seja, não são medidas ambientais, são medidas antiambientais. Né? Então, eu vejo que o problema é muito maior. Então, essas potências econômicas, elas que têm que não só dar o exemplo, porque potências que têm mais dinheiro, mais recursos, mais tecnologia, né? Claramente. Né? Então, se a gente pega aqui em vários aspectos, vários países, Europa, Estados Unidos, até mesmo da Ásia, nós vemos aí aspectos de saúde, de educação, IDH, né, que é um índice que a gente consegue ver muito bem, porque o Brasil e outros países acabam sendo que a gente considera como um país subdesenvolvido, né, um país emergente. Né? E não é só na economia, é no meio ambiente. E isso está correlacionado. Né? Então, para nós termos aí um grau de investimento maior, aí a gente está falando um pouco de economia de investimento, passa pelo meio ambiente. Como que a gente vai crescer, como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai atrair capital estrangeiro para o Brasil crescer se a gente não consegue cuidar da própria casa, não consegue cuidar do nosso próprio país no meio ambiente.